Estamos de volta falando sobre um assunto muito importante, a saúde dos idosos no Brasil. E para isso estou conversando com o geriatra Dr. Ricardo Vaz. Doutor, no último dia 21 de setembro comemorou-se o Dia Nacional e o Dia Mundial de Conscientização para a doença do Alzheimer. Qual é a prevalência dessa doença, doutor? É uma doença que cada vez está se tornando mais comum, justamente por isso que nós íamos falando, esses dados estatísticos de aumento do número de idosos. É mais ou menos assim, na faixa de 60 a 65 anos, talvez 1% das pessoas dessa faixa de idade. Mas se a gente pegar as idades a faixa de idade bem mais avançada, como mais de 85 anos, pode chegar a mais de 30% das pessoas daquela faixa de idade. Isso é só para ilustrar como, à medida que aumenta a idade, o risco dessa doença aumenta. Ela é uma doença típica do envelhecimento. E por isso que ela está se tornando muito preocupante, porque é ligado ao dado bom, que mais pessoas estão chegando à idade avançada. Essa é uma das doenças que se torna muito comum em vista disso. E doutor, como identificar essa doença? Então, ela é uma doença crônica, como a gente também vinha falando, ela se enquadra aí, ela é neurológica, do cérebro, irreversível, em que há uma morte acelerada das células do cérebro, que são os neurônios. Com isso, o cérebro vai diminuindo de tamanho, ele vai atrofiando e, com isso, são acometidas as funções mentais. A começar pela memória, a que mais chama atenção, mas na verdade todas as capacidades da inteligência vão sendo afetadas progressivamente. Com isso, aos poucos, a pessoa vai tendo dificuldade para executar as tarefas da vida diária, pode haver alterações de comportamento, dificultando muito o dia a dia da família com esse paciente. São vários estágios. Vários estágios. E à medida que progride a doença, a pessoa vai ficando cada vez mais dependente do cuidado de terceiros. Até que no ponto bem avançado, a pessoa pode ficar totalmente sem se comunicar e acamada, totalmente dependente para tudo do cuidado da família. Doutor, muitas vezes se confunde o estresse natural da pessoa que está ficando mais velha, dos idosos, com a perda de memória causada pelo mal de Alzheimer. Como identificar essa diferença? É uma boa pergunta. Muitas vezes um diagnóstico que a gente tem que diferenciar aí por exemplo, a própria depressão que a gente comentou um pouco. A depressão no idoso, muitas vezes, ela acomete parcialmente a memória da pessoa. Ela aumenta, ela diminui a capacidade de concentração, a pessoa fixa menos. Então, tem que, na verdade, diferenciar. Se houver sintomas depressivos junto, tem que tratar a depressão, ver se a pessoa sai da fase depressiva e ver como que vai ficar a sua memória. Se melhorar também a memória, é porque tudo era causado pela depressão. Se não, pode ser a própria doença de Alzheimer, uma demência surgindo. Que demência é o nome médico para esse enfraquecimento da mente. Mais da metade é causado pela doença de Alzheimer, mas há várias outras causas. O senhor falou rapidamente que é a morte das células no cérebro. Esse desenvolvimento do mal de Alzheimer é a estrutura básica da doença ou tem outras funções fisiológicas que vão sendo perdidas ao longo do tempo? O principal é realmente esse acometimento do cérebro. Só que vai chegando um momento em que a inteligência, as funções mentais estão tão acometidas que a pessoa vai deteriorando até também na parte da mobilidade dela. Como é identificada a doença, doutor? É através de exames de sangue? Uma ótima pergunta. Principalmente pelos sintomas que a própria pessoa pode observar bem no início e se dar conta, quando ela é muito esclarecida, a observação da família e aí procurar pelo profissional. O profissional vai tentar detalhar esses sintomas e aí se aplica alguns testes. São testes na entrevista, onde você faz pontuações, vários testes das funções mentais, onde você tem como avaliar se aquele rendimento está abaixo do normal, já sugerindo início de doença. E os exames complementares de sangue, exames que mostram o cérebro, como uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, eles são complementares para ajudar já a ver a causa desse enfraquecimento da mente, dessa demência. Mas o diagnóstico clínico, o diagnóstico da demência em si,
ele é clínico pelo histórico e por esses testes de avaliação neuropsicológica. É possível segurar o desenvolvimento da doença uma vez que ela já se instalou no corpo? Por algum tempo, sim, não indefinidamente. Então, tanto que hoje a grande campanha que vem através do Dia da Doença de Alzheimer é trazer mais ainda informação para que se busque a avaliação médica o quanto mais no início dos sintomas, porque você fazendo o diagnóstico bem precoce, bem no início, você já instituindo o tratamento e uma boa orientação à família, você pode manter, às vezes por alguns anos, vários até, a pessoa nessa fase inicial, onde ainda ela tem uma vida quase normal. E aí realmente os tratamentos podem frear e deter de certa maneira. Por isso que se fala tanto na importância da visita periódica ao seu médico, né, doutor? Também, porque hoje na consulta geriátrica a gente deve fazer uma avaliação funcional. E dentro da avaliação funcional, a área cognitiva, a área mental é uma das prioridades do geriatra, do neurologista também. Qual é o tratamento do mal de Alzheimer, doutor? Então, na parte de medicamentos, tem pelo menos 3 medicamentos aprovados para o uso já desde o início. Eles têm a mesma função, a gente opta por um dos 3. E eles agem tentando aproveitar ao máximo um dos neurotransmissores que atuam nos processos de memória do cérebro, tentando ainda estimular e manter a função cerebral o melhor possível. E aí, então, quanto antes você iniciar, você pode ter alguma melhora ou pelo menos estacionar por algum tempo. Agora, mesmo com esse tratamento, passado algum tempo, que pode ser meio ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois a doença vai agravar mesmo com o remédio, só que bem mais lentamente do que se não fosse tratado. Doutor, o tratamento é válido. O mal de Alzheimer, o tratamento, como o senhor disse, é feito através de remédios. Sim. Tem outras atividades, de repente, como atividade física, alimentação, alguma dessas coisas interfere no desenvolvimento da doença? Isso, então os medicamentos são úteis e tem esse específico que eu falei, tem outros medicamentos de apoio conforme os sintomas. Mas a boa orientação da família e manter esse idoso sempre ainda estimulando ele cognitivamente, ele que ainda procure ler ou fazer atividades intelectuais, um trabalho manual, e a atividade física propriamente dita, ela ajuda não só como uma certa prevenção à doença, ao surgimento, também, né? Como naquele que já tem a doença, ela protege um pouco mais também, porque melhora a circulação cerebral e estimula áreas específicas do cérebro. Essas atividades como leitura, doutor, elas são importantíssimas não só a partir do surgimento de doenças como o mal de Alzheimer, né? Certo. Mas assim, desde muito cedo é bom estimular e manter Exato. O cérebro sempre em atividade. Isso, quando se fala na prevenção da doença de Alzheimer, hoje já está comprovado que aqueles que usam mais o seu intelecto, a sua inteligência e estimulam mais ao longo da vida, se tiver a tendência de ter a doença, os sintomas vão aparecer mais tarde. Você provavelmente hoje, com atividade intelectual, atividade física, atividade social, você pode retardar o aparecimento se você tiver tendência. Isso aí. Doutor, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim e gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Eu tenho certeza que foi muito útil todas essas informações a todos os nossos telespectadores. Tá joia, eu que agradeço a oportunidade. Conversei hoje com o geriatra Dr. Ricardo Vaz. E se você tem alguma crítica ou sugestão para os nossos próximos programas, mande um e-mail para expressãoregional@tvi.tv.br. E se você perdeu ou quer rever algum de nossos programas, acesse nosso acervo digital no YouTube digitando Expressão Regional. Espero você no próximo sábado, às 1h50 da tarde, aqui na TVI SBT. Um excelente final de semana e até lá!